Bom, meninas, o que eu quero falar aqui com vocês? O Fernando falou sobre manuais, sobre treinamento, sobre padronização e isso aqui vocês vão passar para as outras funcionárias, certo? Então, primeiro, é preciso capacitar. Esses treinamentos estão sendo criados para capacitar todo mundo. Primeiro, capacitar, depois cobrar resultados ou esperar resultados. Se a gente não capacita, que resultado a gente pode esperar? Se vocês usarem esses treinamentos para capacitar as meninas, aí sim vocês podem cobrar resultado e sabem o que esperar delas, tá? E aqui eu queria só mostrar esse gráfico, que é muito legal, que eu ouvi, eu não sei quem criou isso, de onde veio, mas eu escuto bastante o Flávio Augusto comentar sobre isso, que é um gráfico de esforço versus resultado, que é justamente o que a gente está falando aqui. Quanto de esforço eu preciso fazer para ter um determinado resultado? Se eu tiver que fazer muito esforço e tiver um resultado baixo, então muito esforço, resultado baixo, aqui, péssimo, vou até escrever. Péssimo. Isso aqui não pode acontecer. Então, quando vocês já estão cansadas, né? Quando vem pra gente e fala, olha, Carla, Fernando, eu tô cansado já que tá acontecendo sempre a mesma coisa. Vocês estão aqui, ó. E aí, precisa resolver isso. Se baixo esforço, não, mas isso aqui já não tá dando problema mais. Só que o resultado tá ruim. Também é ruim. Por quê? Porque o resultado é baixo. Ah, não estou me esforçando, mas também não está trazendo resultado para a empresa, nem para os funcionários, nem para o dentista, nem para ninguém. Tá? Agora, estou fazendo muito esforço e estou tendo um resultado bom. Isso é bom, mas muito esforço não é o que a gente deve buscar, que é o que o 5S traz para a gente, com organização, com padronização. Qual é o resultado? Qual tem que ser a busca? Né? Onde é que a gente tem que chegar? No mínimo esforço e o máximo de resultado. Certo? Então aqui é ótimo. Aqui é excelente. Então a gente precisa buscar esse quadradinho aqui. Como que a gente vai chegar aqui? Capacitando, se organizando, padronizando, aí o mínimo de esforço no máximo de resultado. Então eu quis trazer só esse gráfico assim, porque é bem visual, né? Mas é sobre isso que a gente sempre fala. E para isso, vocês que são as cabeças das equipes, é que precisam entender aonde está gastando muita energia, aonde está desgastando até o relacionamento ali com as outras funcionárias, ou com os dentistas, ou com os pacientes, e o resultado está ruim. E buscar isso, mínimo esforço para um ótimo resultado. Então vamos lá, a Ariel falou, olha, a gente tinha um problema no dia a dia, né? Por isso eu pensei no 5S, ou seja, tem um esforço muito grande, vai numa gaveta, vai na outra, vai pegar as coisas por falta da organização, um esforço muito grande e um resultado pequeno. Por quê? Produtividade ruim, isso era péssimo. Então, o que ela... De repente, se eu tiver um 5S, a partir do momento que eu implantei, tenho o 5S implantado bonitinho, eu vou ter talvez um esforço menor, porque eu vou estar tudo organizado e um resultado melhor, vou estar no ótimo. Um outro exemplo, se eu pensar em paciente, né? Convênio, um esforço tremendo, é guia, é agendamento, com resultado extremamente baixo, valores baixos e tudo mais. Se eu vou pensar num paciente que é particular, o esforço meu é menor, eu recebo ali na hora,
né? Não tenho que esperar 3 meses para receber, é tudo muito mais prático ali, com resultado melhor. Então isso direciona o quê? Aonde que eu vou pôr mais energia? Vou pôr mais energia no particular ou no convênio? Não posso descartar ele, mas, poxa, eu vou de repente botar mais esforço no particular. Particular eu sei que para mim é melhor, por quê? Um esforço menor e um resultado maior. E isso é tudo com as funcionárias ali que a Carla comentou. Pô, eu tenho aquela menina, aquele problema. Pois toda hora ela vem falando pra mim, olha, ô Paula, é isso, como que eu faço isso? Poxa, eu sei que aquilo é um esforço tremendo, porque toda hora tem dificuldade, toda hora tá me consumindo meu tempo ali. Se eu criar um manual, um vídeo, sei lá não sei o quê, de repente eu vou ter um esforço menor e o resultado é melhor, porque ela vai realmente aprender, vou botar ela 5 minutos lá, 10 minutos, 15 minutos, sei lá pra aprender ali realmente, ela vai saber daquilo lá, vai ter um resultado maior e um esforço muito menor. Então, às vezes, eu até tenho um pouquinho de esforço, pouco maior naquele momento, na criação do vídeo, do manual, seja lá do que for, mas em prol, lá na frente, de eu ter um esforço menor com resultado maior. É o que eu falei da minha planilha que eu fiz pro Bruno. Já na hora eu expliquei para ele, deu um trabalho um pouco maior para mim? Deu, porque, puxa, deu sistema, usar lá, gravar e tal, falar com ele, depois isso vai ter que editar, subir e tudo mais, dar um esforço maior naquele momento, sim, mas depois para mim eu já ganhei tempo. Se o Bruno amanhã, pô, Fernando, como que é o negócio da planilha, irmão? O que põe ali? Ô Bruno, tá lá, ó, já tá no curso, você entra lá, você vai ver, você assiste de novo. Pronto. Tenho 2 tarefas para fazer, a Cíntia tem 2 coisas para ter de vídeo para editar, que não sei o que. Pô, será que eu vou analisar, pô, isso aqui vai me dar um esforço tremendo e meu resultado é pequeno. Ah não, mas esse outro aqui, meu esforço é menor e meu resultado é muito maior. Eu vou priorizar isso aqui. Então isso vai entrar em o que eu dou prioridade, o que eu priorizo, certo? Então isso aqui, ó, é extremamente importante. E quando a gente entra no 5S e no treinamento e padronização, a gente, ó, já reduz o nosso esforço a médio e longo prazo. A gente reduz o nosso esforço e ganha em resultado. Seguinte, eu não sei como como isso está acontecendo nas outras clínicas. Vamos falar de uma coisa agora bem pontual, que é o medo dos dentistas, dos pacientes de irem até a clínica. Então, não sei como está no Guanabara, como está em Hortolândia, se tem paciente, por exemplo, de ortodontia que estão telefonando, o paciente não quer ir, porque está com medo, por causa, né, que fala por causa da pandemia e tal. Não sei se está acontecendo, está acontecendo? O que é importante, como o Fernando falou no começo, a gente precisa agora retomar, aumentar os atendimentos. Uma das coisas, então, quando a gente fala em aumentar atendimento, talvez na cabeça de algumas passe a ideia de, não, vai aumentar atendimento, então vai aumentar a cadeira, vai aumentar o número de dentistas. Não é só dessa forma que a gente aumenta atendimento. Outra forma de aumentar atendimento é fazer os pacientes virem até a clínica, certo? Então, uma agenda com 20 pacientes, se 5 faltam, se eles não tivessem faltado, esses 5 entrariam no nosso atendimento, com o mesmo dentista ali, ocupando o mesmo tempo do dentista, de funcionário e de tudo, tá? Então, o que eu quero falar aqui com vocês? A gente está vivendo um momento que a gente precisa aprender a lidar com isso, para trazer o máximo de pacientes possível para a clínica, tá? Como é que tem que ser no telefone? E aí eu recomendo que seja por telefone, de preferência, porque o WhatsApp é meio frio. Então, vamos supor que um paciente ligue, ligue, né, para desmarcar uma consulta. Principalmente, como o Fernando falou aqui, ó, isso dando, não principalmente, mas olhando com mais carinho para os pacientes de ortodontia, tá? E vocês sabem por quê? Porque o ticket médio na ortodontia é mesmo que seja de convênio. O ticket médio ali que a gente recebe por paciente é maior do que no clínico. Não que não sejam importantes, todos são. Né? Mas atenção, acender uma luz vermelha quando um paciente de ortodontia quiser desmarcar. O que é que deve ser feito? E é nossa obrigação fazer isso. Não é pelo faturamento só, é pela saúde dos pacientes. Né? Porque os pacientes não estão vindo com medo
só que eles estão deixando de cuidar da saúde. E a boca também é saúde. Se precisar ir no médico, a mãe leva. Mas se precisar no dentista, estou com medo da pandemia. Qual é a nossa função e obrigação? Entrar na ficha de cada paciente. Então não é olhar na agenda e o paciente ligou e falar, eu não vou porque eu estou cumprindo a quarentena, ir lá e colocar vermelho. Não é para fazer isso. É preciso entender quem é aquela pessoa. Tem pacientes que estão há 3, 4 meses sem fazer manutenção do aparelho e que eu vejo voltando aqui numa condição horrorosa, a boca com tudo solto, uma gengivite horrível. Isso facilita o vírus da Covid-19 entrar direto para o sangue, tá? Então, direto, não fica nem na saliva, já entra pela gengiva, pela inflamação ali, já cai direto na corrente sanguínea. Então, assim, é importante a gente dar uma noção para o paciente que ele precisa ver. Só que para isso, vocês têm que entrar na ficha dele. Tem que saber o que está acontecendo com ele. Por exemplo, quem vê que um paciente está com um elástico corrente, está acontecendo aqui, e ficou 4 meses sem vir, os dentes estão tudo fora de posição. E eu estou tendo que explicar para a mãe, ó, ia acabar o tratamento daqui a uns meses, vai demorar mais 6 meses. Agora tem que voltar tudo. Então, mas doutora Carla, eu não entendo nada de ortodontia, mas vocês sabem entrar na ficha e entender. Esses pacientes, 3, 4 meses sem vir, é muito sério, gente. Então precisa dar, não é? E eu não estou falando para insistir com a mãe em trazer, pelo amor de Deus, porque se a gente insistir, aí é pior ainda. Mas seria bom falar, por exemplo, quem que é? O Adailton. Adailton é o ortodontista. Olha, fala lá para a mãe. O doutor Adailton viu? Ele nem viu nada, né? Mas vai falar que foi o dentista, tá? O doutor Adailton viu que o seu filho não veio o mês passado e tal, pediu para eu ligar, porque ele está preocupado. Porque é importante vir para o bom andamento do tratamento e para a saúde, para manter a saúde bucal. Aqui está tudo limpo, está tudo higienizado, a gente está atendendo os pacientes mais espaçado. Se a gente fala assim, é completamente diferente de falar, não, é mesmo, né? Nossa, teve mesmo? Nossa, 200 óbitos. Não, então tá bom. Então venha quando... Não, tá tudo bem, tá tudo bem. A gente precisa trazer os pacientes e é por uma questão de saúde. E o que está acontecendo? As pessoas estão inseguras, claro, né? Com razão, até porque a mídia está massacrando todo mundo. A mente, né? O emocional de todo mundo. Parece que vai sair na rua sem máscara, pronto. Está condenado, né? E a gente da área da saúde sabe que não é assim. Que estão acontecendo muitos exageros, mas enfim, as pessoas estão muito assustadas. Veio uma mãe esses dias, a filha faltou 3 meses aqui, na manutenção, e aí eu falei, mas por que faltou e tal? Ela precisava vir e tudo mais, né? Aí a mãe falou assim, não, a pediatra, quer dizer, a médica, a pediatra falou para eu não sair de casa com ela de jeito nenhum. Então é assim, é nesse nível. Só que se a gente simplesmente desmarcar na agenda, aí está entregando para quando quiser, não pode ser assim, a pessoa tem tratamento. Isso vale para odontopediatria, para pacientes de clínica geral. E as crianças, então, com os dentes abertos? Criança que está precisando vir, está com cárie e está há 3 meses, porque ela pode ter uma infecção, ela pode precisar ir para o hospital, gente. De repente, assim, porque não veio tratar de uma cárie pequena. Que em 3, 4 meses a coisa pode piorar. Então, é uma questão de saúde, de atendimento e de faturamento. Mas é preciso entender quem é o paciente. E quando fala que é o dentista que pediu para ligar, né? A Paula está aqui coordenando as meninas, que a gente tem muito paciente de orto. E lá em Hortolândia também, não sei se todos já foram comunicados que vocês estão atendendo, né? Isso é importantíssimo. Saber que a gente está atendendo e falar do caso daquele paciente. E do outro lado, quando o paciente percebe que... Então a Ariel ligou, ela falou assim, olha, eu estou vendo aqui na ficha do seu filho que a última vez que ele veio foi no dia 10 de fevereiro. Não é nem um mês, fala o dia. Foi no dia 10 de fevereiro. E ele está usando um elástico que, se ficar muito tempo sem fazer manutenção, pode
tirar todos os dentes do lugar. Então o doutor Adailton pediu para eu ligar urgente para avisar. Aí se do outro lado, mesmo falando isso, o paciente fala, não, mas por causa da pandemia eu não quero ir. Você fez a sua parte, certo? Não sei se vocês concordam que é completamente diferente. Usa o nome do dentista quando você fala exatamente do paciente, a pessoa lá, ela sabe que você está na ficha dele, que tem as informações dele, que sabe quem ele é. Tá? Então é muito isso de falar do dentista, isso sempre deveria ser assim, tá? Isso sempre deveria funcionar assim. Isso tem que estar no 5S. Né? O paciente ligou, tem que entrar na ficha dele. Você tem que saber quem ele é, você tem que falar dele. Para quê? Para direcionar aquilo. Será que o paciente pode faltar? Tem paciente que usa disjuntor que não pode faltar. Tem que vir, tem aparelho que se a gente perder o acompanhamento, pode acontecer um problema sério, grave. Então é importante alertar, a gente tem que dar essa informação. Tem muitos pacientes que acham que vir ou não vir tanto faz, mas não. E eu já peguei uns casos aqui que o tratamento vai mais. Amanhã, mas e agora? Mas não ia acabar mês que vem? Eu falei, ia. Né? E paciente que a gente avisou, que a gente estava atendendo. Só que eu acredito que não tenha avisado dessa forma. Falado, olha, precisa vir porque está usando um elástico assim, assim, assim. Então, agora, se vocês entrarem na ficha dos pacientes, principalmente disjuntor e elástico corrente, paciente sumir com elástico corrente, os dentes giram tudo na boca. Depois dá um trabalho para resolver de novo. Tá? E eu peguei uns casos assim. Então, é importante, gente, individualizar isso sempre, tá? Tô falando isso agora, mas vamos para frente. Para todos, né? E eu não sei como tá o nível de medo, enfim. Mas sempre tem, né? Um outro paciente. Deu uma melhorada, mas ainda tem, né? Ainda tem e vai ter por um tempo, né? Agora, você quer agregar valor naquela comunicação? Fala do paciente. Entra na ficha dele. Essa coisa de ligar ou mandar um WhatsApp desmarcando. Aí eu acredito muito que quem está na recepção entra na agenda e simplesmente desmarca lá. Nem vê quem é. Será que pode faltar? A gente lida com a saúde, não é assim. Mesmo criança na pediatria, que está com infecção, cheio de endo para fazer, extração para fazer, será que é só desmarcar uma consulta? Será que não vamos falar lá com o Dr. Leonardo? Dr. Leonardo, esse paciente aqui pode faltar, o que pode acontecer com ele se não vier fazer o tratamento? Às vezes até o Leonardo pega o telefone e fala para a mãe, ó, mãe, cuidado, né? Eu preciso te avisar que seu filho pode ter esse problema. Isso é um atendimento individualizado, humanizado, e a gente saber exatamente com quem está falando. E isso vai aumentar o nosso atendimento. Quanto menos falta tiver, melhor. A gente sabe disso. Tá? Então, a nossa busca nesse momento é que os pacientes que estão na agenda, que eles venham.